Certo. Bem, gente, depois desse filme, né, o que eu vou falar agora, né? Não tem mais o que falar, não. Cara, primeiramente, contexto. Vou apresentar. Tenho mesmo, viu? Certo. Bem, primeiro, né, meu nome é Lucas, oi, boa tarde. E eu faço mestrado, né, em comunicação. E eu estudo esse filme aqui e o Blade Runner de 82, porque a minha intenção surgiu de uma dúvida, né? Tipo, toda pesquisa surge de uma dúvida, né? Mas surgiu de uma dúvida assistindo primeiro o Blade Runner em Blade Runner. Esse daqui ou o outro? Blade Runner, ou Blade Runner, ou Caçador de Androides, enfim, você escolhe aí. Tá. Surgiu de uma dúvida, né? Porque assim, quando eu assisti o Blade Runner, ou quando eu vi o Tetsu aqui, eu acho que se vocês já assistiram o Blade Runner, vocês viram que é completamente, né? É bem diferente os filmes. Mas pesquisando depois, indo atrás de entender mais sobre esse filme e tudo mais, aí me surgiu que ele era classificado como cyberpunk. Aí eu, cyberpunk? Não é cyberpunk isso aqui. Aí indo atrás, né, bibliografia, outros livros e tudo mais, aí realmente é classificado como um filme cyberpunk, mas um filme cyberpunk japonês. E foi daí que surgiu a minha ideia de meu projeto, meu mestrado, que é trabalhar fazer uma comparação entre esses dois estilos de cyberpunk no cinema, especialmente no cinema, e por aí vai. E aí a pesquisa está andando e, se Deus quiser, a gente defende, né? Fé em Deus. E aí, pois é. Mas enfim, vou falar um pouquinho aqui do filme e tal, mas você já tinha assistido esse filme? Já tinha ouvido falar nesse filme? Cara, quando ele falou o título, eu jurava que ia ser algo da Maria Akira. Eu achava que ia ser uma animação. Ia manter o cyberpunk, mas que ia ser tão bizarro. Não tem necessidade. Pois é. Essa é a reação de todo mundo. Mas quando você assiste outras vezes, você se acostuma. Mas eu consegui traçar alguma semelhança. O Akira veio antes ou depois do Tetsu? Veio antes. Ok, então posso dizer que eu quero traçar alguma relação. Mas eu não posso dizer. O que motivou você a trazer esse filme aqui? Pronto. O que me motivou a trazer esse filme aqui além de apresentar uma perspectiva desse cyberpunk japonês, né? Fugindo desse convencional que você acabou de falar, que é o Akira, ou talvez você falasse Ghost in the Shell, ou talvez você falasse outros. Então, mas justamente tentar traçar de certa forma, uma genealogia do cyberpunk japonês de uma forma diferente do que é apresentado, certo? Convencionalmente. Porque quando a gente vê o Tetsu, algumas coisas chamam muita atenção, né? Principalmente o casal que quer fazer sexo em todo canto. Mas enfim, a minha ideia, percebendo o cyberpunk japonês, é partir de duas coisas. Partir de uma estética, de um estilo, também japonês, chamado Eroguro, que é a junção do erótico com o grotesco, certo? E perceber uma representação dessa ficção científica, desse cyberpunk no presente. Então, de certa forma, comparando com o Blade Runner e com as ficções científicas ocidentais ou americanas, se você quiser chamar assim, é uma ficção científica que se prende muito no tempo presente. Então você vê que as ações acontecem ali, você não tem saltos temporais malucos e não tem utilização de tecnologias super avançadas, é uma coisa muito industrial. Assim como Akira, assim como o Ghost in the Shell foge um pouquinho, né? Mas enfim. Mas foi por isso que eu resolvi trazer esse filme. E também porque o fio condutor da minha dissertação é estudar o corpo, né?
E o que eu venho percebendo na pesquisa e que vem me chamando bastante atenção é uma diferença de tratamento do corpo no filme, no Tetsu, né, e do Blade Runner. Principalmente na classificação desse corpo. Porque creio eu que o Tetsu ele tem uma característica transhumanista que tende à melhoria do corpo, tende à evolução desse corpo, mantendo-se de certa forma um padrão humano, de certa forma. E o cyberpunk americano ou ocidental, ele tem um caráter pós-humanista, no sentido de que o corpo tende a ser eliminado com o passar das coisas. Se você vê Blade Runner, os personagens principais são replicantes, e não são seres humanos, né? São androides, enfim, corpos orgânicos com enfim, essa categorização, essa divisão é o que vem sendo o norteador da minha pesquisa, o que eu venho discutindo. Mas falando um pouquinho mais do filme, além dessa questão da temporalidade, eu acho que é muito presente, já que é para falar da estética cyberpunk, né, então, você percebe o quê? Que como eu tive que estudar, de certa forma, como é a cultura japonesa, né, ainda venho estudando como os japoneses entendem o corpo, como os japoneses pensam a narrativa e tudo mais, o que me chamou também bastante atenção é que, não sei se vocês perceberam isso, mas que não é assim estranho, não causa estranhamento uma pessoa se transformar em metal, né? Não causa estranhamento. Pra gente causa, pra mim, assim, né, sempre causa. Mas assim, os personagens, há uma naturalidade na narrativa e uma naturalidade na representação desses personagens, desse corpo, e ele se transformou em metal, assim, ok, banal, trivial. Mas lá no finalzinho aparece uma espécie de cientista. Antes disso ele já fala assim que pode estar sendo, ele acha que está sendo punido por alguma coisa que ele fez. E posteriormente aparece uma figura de um cientista, né, que diz que ele está eu nem falei o nome dos personagens, né, que não aparece. O rapazinho que está com terno, o nome desse personagem é Salaryman. E o carinha que bota metal no corpo é chamado de fetichista. Dá pra entender por quê, né? O cara é meu louco. Enfim, aí quando ele fala ali pro fetichista que ele tá com uma parte de metal no cérebro e essa parte de metal tá transformando ele em alguma coisa, você não vê ele falando assim, pô, que merda, vou virar metal. Não, as coisas vão acontecendo, vão se desenrolando. Pense nisso como uma joia, até uma coisa que ele fala, que eu anotei aqui. E mais no final ainda, tem uma frase que eu acho assim, que é muito, assim, que representa muito esse filme, que é assim, que eles vão descobrir um mundo novo, né? Descobrir um novo mundo, descobrir novas sensações, descobrir como os corpos deles podem ser evoluídos. Para mim, eu vejo uma metáfora. Realmente, eu concordo com você. Tem essa questão da industrialização, de como a tecnologia invade os corpos dos personagens, e aí eu acho que isso que você falou é mais uma forma de corroborar o pensamento do meu trabalho, no sentido de que o cyberpunk japonês tem essa perspectiva transhumanista. E tem ainda essa perspectiva meio, como eu posso dizer, pessimista em relação a esse progresso. Sim, da forma como tudo isso é tratado, uma forma como você falou, bem grotesca. Certo. Não é algo encarado por um ativismo, por uma positividade. É como se isso efetivamente estivesse destruindo as pessoas. Quando essa rotina, todos esses sistemas que essas máquinas impõem ao ser humano. Eu achei muito parecido, só esteticamente mesmo, não vou se encaixar em um paralelo temático, com a obra do Junji Ito, que é um mangaka. Sim. Uzumaki?
fez o Zunak e a outra coisa que eu li dele, mas tem fragmentos do robô também. E me lembrou também os clipes de... Lembrou também o trabalho do H.R. Giger, que é o cara que está por trás da concepção artística do Alien, que por sua vez inspirou os clipes de robô da americana que eu gosto muito, que é o Tu. Conhece? Não conheço. Mas é bem interessante. Não sei. Se você acabou de falar, realmente... Você não leu o livro, né? Acho que parece que você leu porque é justamente essa linha que são dois, no caso. Um é o Tóquio Cyberpunk, que ele faz justamente essa relação que você acabou de falar, do Giger, Desculpa, a outra que eu esqueci. O Giger e o Junji. Isso, Junji Ito. E tem outro livro também que é só sobre o diretor, que acho que o nome do autor é Tom Mess, uma coisa assim. Tom Mess, não Tom Man. O nome do livro é Iron Man. E ele traz essa mesma descrição que você acabou de falar aí, essa comparação. Não cita o Black Sabbath, mas ele, no caráter ocidental, ele cita os trabalhos do David Cronenberg, que é outro autor também, que, só assim um disclaimer, né? Que aborda essa questão do limite do corpo, né? Até onde o corpo vai, onde é muito a questão do prazer e o limite do corpo. O Cronenberg também, e é um dos autores que o próprio Tsukamoto disse que se inspirou para fazer os filmes dele. Mas é isso, eu tinha notado aqui, industrial. Mas enfim, eu acho que sempre me chamou a atenção no Tetsu e nas outras obras japonesas, assim, que se dizem ser cyberpunk, né? Essa diferenciação muito grande que tem em relação a um cyberpunk americano ocidental, né? Por exemplo, se você pega, deixa eu pensar outra aqui além de Blade Runner. Tem um filme chamado... Alguém tem algum aí na mente aí que eu tô falando aqui? Um cyberpunk americano aí, sem ser o Blade Runner. Tron, eu fiz um trabalho de Tron e não me lembrei. Tron. Ó, você vê o quê? Que o americano, ou principalmente o Tron, ele pensa esse corpo imerso digitalmente. Aqui você não vê computador, você vê uma TV bugada entrando na cara do cara, né? Tipo assim. Matrix também. Olha, Matrix. Verdade. Matrix. Mas a gente está no produto. Como é que ninguém... Matrix é outro filme que vê o corpo, a representação desse corpo, ele, né, apaga o corpo humano, né? Já que o corpo entra na realidade virtual, enfim. Quando você vê, por exemplo, aqui os filmes japoneses ou os quadrinhos e tal, não tem essa perspectiva. Pelo menos eu não encontrei nenhum trabalho que apresente essa perspectiva de eliminação do corpo. Ou de você não é mais humano e agora você é outra coisa. Sempre trabalha essa perspectiva de que é um ciclo, né? A compreensão japonesa do ser humano, pelo que eu venho lendo no passado tempo, é entender que o ser humano, ele é um ciclo. Então, se ele é um ciclo, ele vai do começo e volta para o começo. Então, é por isso que é muito natural as pessoas, o fetichista se transformar em metal, ou se, por exemplo, ele fosse, sei lá, virar árvore, seria muito natural ele virar árvore, ou virar algum elemento da natureza também seria muito natural, porque é a compreensão cultural japonesa em relação ao ser humano no ambiente onde ele está, os elementos onde ele tem à disposição. Mas o que mais eu posso falar aqui? Sim, vocês puderam perceber também que o Tetsu ele é um pouco trash, né? Só um pouco. Um pouco trash. Literalmente. Ele é todo trash, né? Eu acho interessante como ele brinca com certos recursos para compensar a falta de orçamento. Sim. Eu achei muito interessante o trabalho de som que o cara fez para caracterizar as coisas que aparecem na tela como sendo máquinas, sabe? O orgânico se transformando no mecânico e tal. Eu acho maravilhoso a hora em que ele faz a corridinha em stop motion. Mas ele usa muito stop motion. Ele usa muita técnica de animação para causar essa dinamicidade.
E tem umas coisas que são muito retardadas, são muito bobas, mas eu só gosto, tipo a broca piroca. Eu acho isso genial, cara. Mas eu que gosto da broca piroca. É um clássico. Eu não sei como não botaram no Instagram isso. Mas Mas enfim, o filme tem seu charme por conta desses momentos, né? Bizarros. Mas é uma coisa que você sente falta nas continuações, né? Porque tem outras duas continuações. Tem o Tetsu Body Hammer, que é de 92, e tem o Tetsu Bullet Man, que foi o que o Marcelo assistiu. E agora, né? Esse é melhor, né? Bem legal. Esse daqui é. Se falta o Body Hammer. O Body Hammer Não, mas assim, nesse trailer que a gente discutiu isso, as influências, as referências ao Cronenberg são muito claras, né? Muito claras. É mesmo. Principalmente falando do filme Crash, A Mosca. Total. Mas quando eu acho que o 3 é o que menos parece obra do diretor. O 2 ainda tem alguma coisa, porque é tipo uma refilmagem desse colorido e aumentado, né? Mas mantém essa estética. Mantém a estética. Nos 2 ainda tem. No terceiro é na narrativa. Não tem isso. E tanto que o terceiro, só assim falando, né? O terceiro, ele é uma produção, uma coprodução, né? Japonesa, inglesa e tal. E como é característico desses filmes de ficção científica americana ou ocidental, enfim, eles tratam o espectador como bobo, né? Então eles inventam um projeto científico que cria uma pessoa e essa pessoa é uma arma. Aqui, meu amigo, você é jogado no meio do filme e tá aí, se vire para descobrir o que é que acontece no filme. E eu acho isso um grande charme, um grande chamativo desse filme. E também me chamou a atenção na hora de estudar ele. O que mais eu posso falar? Não sei. Por que eu escolhi o Tsukamoto, né? Contexto histórico? O contexto histórico. O filme é de 89, né? Então, estudando a ficção científica japonesa, não só a cyberpunk, mas ali que é tokusatsu, os monstros, né? Enfim. O japonês sempre ele tem uma perspectiva, ele pensa a ficção científica muito nessa perspectiva pós Segunda Guerra Mundial. Então é pós a bomba nuclear que eles vão pensar, vem esse pensamento dessa ficção científica que desemboca aí no Tsukamoto, tem o cara do Akira e Ghost in the Shell e tudo mais. Mas a perspectiva deles enxergarem uma ficção científica depois de um terremoto nuclear, de um acidente nuclear, terremoto nuclear, bizarro. Acidente, corta isso aí, acidente nuclear. Eu acho que mostra muito, estou impactado no filme. Eu acho que mostra muito do pensamento deles em relação aos personagens, à ficção científica, porque você percebe aqui que o ambiente ele é terra arrasada, né? Uma indústria assim bizarra no começo do filme e os ambientes são sempre vazios de pessoas, parece que não tem ninguém na rua, é sempre alguma coisa aconteceu nesse ambiente, mas não é falado pra você, você tem que ir descobrindo aos poucos. E quando pensar a ficção científica dessa forma, eu acho que é uma quebra muito grande em relação a filmes mais americanos, ocidentalizados. Não sei os europeus, porque eu não estudo os europeus, né? Mas os americanos propriamente, eles encaram a ficção científica mais numa perspectiva tecnológica, assim, de futurista, justamente futurista. Por exemplo, eu acho que o Alien, que foi citado aqui, é uma diferença de certa forma, né? Porque tem muito essa pegada assim de uma nave toda lascada no espaço, entendeu? Um ambiente claustrofóbico.
tudo escuro. Mas no âmbito geral, essa ficção científica feita nos Estados Unidos é sempre assim. Ela também tem esse caráter pessimista, também percebe o ser humano como já que o cyberpunk é mais ou menos isso, interpreta esse ser humano como subjugado pela tecnologia, subjugado pelo ambiente onde ele está, mas sempre tenta inserir elementos de alta tecnologia, como por exemplo realidade virtual, ou inserção do corpo em ambientes virtuais, ou por exemplo transferência de consciência. Sempre tem uma coisinha tecnológica ou avançada demais, que é sempre um cara que está no porão. São sempre, entendeu? Eles tentam apresentar um futuro muito distópico, mas sempre com alta tecnologia. Enquanto o japonês, creio eu, já que é muito vasto, né? Não segue esse caminho. É um caminho diferente e que por si só já chama a atenção no desenvolver da pesquisa. Mas o que eu posso falar mais? Não sei. Vocês gostaram do filme? Tem que perguntar, né? Se gostaram. Se vocês forem assistir mais, vocês vão se acostumar com as coisas que aparecem aí. Como por exemplo... É muito legal, deve ser muito legal encontrar com os amigos. Aí, vê esse filme já volta. Não, é legal quando eles não sabem o que vai acontecer. Assiste aí, eu volto já. Aí se você voltar e ainda estiverem na sala, é porque são seus amigos de verdade. Mas eu acho que é isso, gente. O filme tem essas nuances de essa narrativa presentificada, como por exemplo, sim, eu acho que eu posso falar um pouquinho mais dessa questão, né, do transhumanismo e do pós-humanismo, certo? Quando você, como por exemplo, eu vou utilizar o Blade Runner e o Tetsuo, certo? Quando a gente assiste o Blade Runner, e tirando as partes que o desenvolvimento prévio, que ele não é um filme cyberpunk, primeira coisa, né? Não foi um filme pensado para ser um filme, isso aqui é um filme cyberpunk. Era um filme noir, de estética noir, que a fortuna crítica posterior ao filme foi que criou essa ideia, é cyberpunk. Aí todo mundo aceita que é cyberpunk agora. Mas, quando você assiste o Blade Runner, você percebe assim que, tipo, além do ambiente ser dividido em ricos no alto e pobres embaixo, aquela claustrofobia no ambiente, muitas pessoas, pouca comida e tudo mais, o que você percebe? Você percebe a vivência de seres, de sujeitos nos ambientes, e esses sujeitos, eles não necessariamente são seres humanos. Eles podem ser qualquer outra coisa, mas não são seres humanos. Aí a gente tem aí o Deckard, e tem lá Breeze, enfim. E essa característica de apresentação de outros corpos ou de sujeitos que não são seres humanos convivendo com seres humanos, de certa forma, é uma perspectiva pós-humanística. No sentido de que você trabalha, você apresenta esses corpos ou esses sujeitos, são sujeitos além do ser humano, né? Além do ser humano. Há uma eliminação do corpo humano e há uma substituição gradativa desses corpos, desses sujeitos, por outros. O lugar da pobreza não tem muito. É verdade. E isso daí está muito presente no contexto japonês, né? Do final da década de 80, começo da década de 90, porque depois da Segunda Guerra Mundial e aquele fomento americano no Japão e a inserção de tecnologia, se você pensa assim, antes disso, quando ainda eram quase feudos, eu não estou falando os termos certo? Estou só, enfim. Quando era um país fechado, que estava se abrindo para o mundo de certa forma, e de repente ele começa a ter um crescimento tecnológico muito grande, assim, a curva, né, é muito rápida.
é de se imaginar que isso aqui é normal, assim, tipo, essas pedaços de computadores, fios, tecnologia solta na rua, é uma crítica, de certa forma, pode ser uma crítica a essa transformação. Mas eu não posso afirmar assim porque, o que eu vou dizer? Não foi assim um caminho que eu segui na hora de pesquisar, mas eu também percebi isso na pesquisa. E eu acho que é uma das coisas que ficam mais claras no filme. Aquém de você entender assim, se é cyberpunk ou não, acho que a crítica relacionada a isso é uma das coisas que ficam mais claras no filme, certo? Acho que essa questão também do naturalismo com relação à evolução é muito avanço dessa coisa da bomba atômica, né? Sim. E até hoje eles têm gerações de pessoas nascendo que são vítimas ainda da radiação causada por isso. Desde que nasceu deformado durante muito tempo, gerações continuaram sendo deformadas, então isso começou a ser quase comum, né? Quase diário, ou seja, a radiação provoca uma deformidade nas pessoas. E isso a gente vê diariamente. E isso vai criar o Godzilla, isso vai criar o Tetsuo. Nada demais. Radiação que veio para dentro do nosso corpo. É verdade. E até isso que você falou se encaixa, eu creio que se encaixa muito naquilo que eu falei antes da perspectiva cíclica, da compreensão cíclica do japonês em relação ao espaço, né, o ambiente, já que poderia ser encarado como um ciclo normal. Ok, aconteceu a bomba, vamos continuar aqui. E não é por isso que eu disse que não há um estranhamento nas pessoas se transformando em metal, ou o cara se coçando e virando metal, enfim. E eu acho isso isso me chamou muita atenção e ainda me chama muita atenção quando eu assisto esses filmes, porque é uma coisa muito própria, muito característica japonesa, do japonês, né? Claro que ainda preciso entrar mais a fundo na cultura japonesa, mas esses filmes e essas obras, assim, esses quadrinhos, ou é muito japonês, ou você assim, entra com a cabeça assim, eu vou ler isso aqui, eu vou assistir isso aqui, com a cabeça de um japonês. Ok, é muito japonês isso aqui. É diferente de um contexto americano ou ocidental, que eles fazem uma coisa mais assim, pasteurizada, sabe? Não que seja ruim, mas é uma coisa que a identidade que eles querem passar quer atingir muitos cantos ao mesmo tempo. Então eles não têm assim uma característica própria, apesar de ter alguns elementos que sempre vão se repetindo nas obras e nas narrativas. Isso também me chama muita atenção e foi um dos motivos que me levou a fazer a pesquisa e estar fazendo essa pesquisa, que é entender como esse filme se encaixa nesse contexto de cyberpunk e como o corpo ele é tratado nessas duas culturas, nessas duas visões de mundo. Porque mesmo que possa parecer uma coisa idêntica, a interpretação do corpo e como esse corpo é apresentado, há algumas diferenças, e essas diferenças são justamente essa característica transhumana de evolução e essa característica pós-humana de eliminação. E eu acho que essas são as características básicas, não sei. Não sei se tem alguma pergunta, não sei. Pode fazer, por favor. Eu tô pesquisando. Cyberpunk. Bem, até o momento a definição de cyberpunk que eu tenho geral é que é uma subcultura da ficção científica, principalmente literária, que apresenta o ser humano imerso em tecnologia e esse ser humano ele é subjugado de alguma forma por essa tecnologia, seja no ambiente onde ele está, seja com a tecnologia que ele utiliza.